Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, o Senhor Deus nos remiu pelo seu sangue precioso e sem nenhum valor a ser pago por nós mesmos, fomos considerados seus filhos. Estamos dentro da sua graça e agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido para que pudéssemos viver diante do Senhor Deus. Que o Espírito Santo possa estar junto conosco e nos permita a sua santa palavra, que através da sua palavra os nossos corações e vivências possam ser renovados e nós possamos viver para a glória e vontade do Senhor Deus. E através da sua palavra de hoje, que o Senhor Deus nos permita maior sabedoria para podermos discernir a sua santa palavra e possa acordar os nossos corações. E o retiro de primavera que está acontecendo agora, que o Senhor Deus permita a sua graça para todos aqueles que estão ouvindo a sua palavra. Que o Senhor Deus possa permitir a sabedoria, a bênção e a graça para o pastor Lee que está pregando sua palavra, para que nenhum espírito se perca, mas sim que todos possam ser salvos pela sua grande graça. E que o trabalho do Evangelho possa ocorrer mais fortemente pelo mundo. Nós agradecemos pelo Evangelho ser pregado fortemente. Que mais servos fiéis diante do Senhor Deus possam ser estabelecidos. E principalmente os missionários que estão pelo mundo, cada um deles e suas famílias, que o Senhor Deus possa protegê-los dentro do seu ministério, que o Senhor Deus possa cuidar de todos eles. Em todo momento, que o Senhor Deus possa estar junto conosco. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대 찬송 읽겠습니다.
Vamos procurar a palavra de Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15, versículo 22. Eu irei ler. Capítulo 15, versículo 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma nova ordenança. E ali os provou. Vamos ler até aqui. Como vocês sabem muito bem, o retiro de primavera está em andamento. Algumas pessoas podem ter estranhado porque muitos dos seus parentes desapareceram em casa. Não, mas eles estão todos no local de retiro, não se preocupem. Então, quando nós verificamos no local de retiro, dizem que as pessoas inscritas são 5.300 pessoas e mais 1.100, então deu em torno de 6.400 pessoas que estão ali no retiro. Então, 1.100 são as pessoas voluntárias que estão ali. Então, a palavra do Evangelho está sendo pregada nesse exato momento. Então, todas as pessoas que participaram, para que possam receber a salvação. Nós precisamos orar em nossos corações e eu gostaria que vocês pudessem ouvir a palavra em oração. O tema da Bíblia é o Senhor Jesus. E, dentre isso, o Senhor Jesus que foi crucificado, nós podemos dizer que ele é o ponto principal. O apóstolo Paulo, também ele já disse que não existe nada a se gloriar a não ser a cruz. E se nós olharmos a Bíblia, aparece a árvore, e que aparece muitas das vezes relacionados ao Senhor Jesus para nos dar um ensinamento. Então, a árvore e a cruz. Eu pregarei conforme este tema. O Criador que criou todo este universo, ele veio para este mundo e carregou a cruz. Ele foi crucificado. Então, isso é um acontecimento incrível. Da mesma maneira, realmente o apóstolo Paulo já disse que ele decidiu não saber nada além da cruz do Senhor Jesus. A única coisa que ele depende é o Senhor Jesus que está crucificado. Então é por isso que isso estava dentro do Senhor Jesus até o presente momento. E se nós olharmos na Bíblia, dentre muitas palavras que se manifestam, realmente a árvore, a vara que aparece, nós podemos dizer que estão muito relacionados à cruz do Senhor Jesus. Então é algo que nós queremos receber o ensinamento. Vamos ver primeiro Êxodo capítulo 15. Versículo 22, eu irei ler primeiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Através de Moisés, o povo realizou o êxodo. Quando eles estavam realizando o êxodo, como eles devem ter ficado tão felizes? Então, mas eles estavam andando durante vários dias, 3 dias no deserto, e não acharam água. A água é a coisa mais importante no deserto, como assim podemos dizer?
Então, as pessoas estavam ansiosas pela água. E versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. Eles chegaram no lugar, pelo deserto, e viram água. Então, como o povo de Israel deve ter se agradado tanto? A água, mas a água era tão amarga que não podiam beber. É por isso que pôs-se o nome Mara. Mara, quer dizer, significa amargo. Uma água tão amarga que não tem como beber. Versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore. E ele lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Moisés ouviu a murmuração do povo de Israel e clamou diante do Senhor Deus. E o Senhor Deus mostrou uma árvore para ele, dizendo para lançar. Quando ele lançou aquela árvore, a água de repente tornou-se doce, tornou-se potável para se beber. Por que a Bíblia registra um acontecimento como esse? Isso se torna um grande ensinamento para a nossa vida de fé. Mara significa amargo. A água era tão amarga que não podia beber. Mas ao entrar a árvore ali, tornou-se doce. Na Bíblia, aparecem muitas das vezes coisas amargas e coisas doces, e nós podemos ver realmente que coisa amarga é realmente bem clara dentro da nossa vivência. Coisas tristes, nós podemos sentir como amargo. Quando passamos pela tristeza, nós sentimos a tristeza como amargura, e quando nós temos uma felicidade, nós realmente sentimos como doce, e quando é muita dor, é amargo. Quando você está na despedida, é amargo, é salgado. Então vamos pensar que uma pessoa ela acabou tendo que morrer. Então, muitas pessoas têm a amargura no coração, a dor, a tristeza. A Ucrânia está em guerra agora. A guerra é algo triste, é algo trágico, muito amargo. Todas as coisas realmente que são uma tragédia, nós podemos dizer que são a amargura para a vida. Israel realizou o êxodo e eles encontraram a água, mas a água era amarga. E ele pegando essa árvore ordenada pelo Senhor Deus, a água se tornou doce. Antes de recebermos a salvação, isso se torna o formato da nossa vida, isso pode se tornar o formato após a nossa salvação também. Porque antes da salvação, nós éramos nascidos em Adão. A vida, nós nascemos para sofrer, porque a vida está cheia de sofrimento. E muitas dores, muito sofrimento neste mundo. E é por isso que o Senhor Deus, ele não é a seu bom grado do Senhor Deus que nós soframos realmente, que passamos por muitas dores. Claro que tem muito sofrimento e dores nessa vida. Então, o Senhor Deus, ele tem nos dado essas dores, realmente para toda essa vida que nós temos muitos sofrimentos e dores que nos buscam. Mas, se olharmos a Mara, quando a árvore entrou nas águas de Mara, as águas se tornaram doces. Da mesma maneira, a árvore é uma árvore que foi indicada pelo Senhor Deus. Então, quando ele pegou essa árvore ordenada por Deus, a água se tornou doce. Então, o Senhor Deus, como ele mostrou uma árvore, um mundo que está cheio de tristeza e dor, o Senhor Deus ordenou uma árvore. Então, quer dizer que existe uma árvore que nós devemos ver na vida, que é a cruz. A cruz do Senhor Jesus. Quando nós compreendemos isso de forma exata, a nossa vida pode se mudar como doce. E é por isso que nós podemos dizer que o Senhor ele disse: recebeis a remissão dos pecados, e assim receber o Espírito Santo como um dom.
Então quer dizer que a cruz, quando nós olhamos para a madeira, a árvore, a cruz, o Senhor Jesus, ele carregou todos os meus pecados. O Senhor Jesus, ele recebeu toda a maldição que eu mereci receber. Isso quer dizer que o Espírito Santo, ao mesmo momento, me faz compreender essa palavra. Então quer dizer que havia muita tristeza, mas no momento que nós compreendemos a palavra, o que acontece? O Espírito Santo, ele entra dentro de nós e ele nos permite uma imensa felicidade que é inimaginável. De repente, a vida se muda como doce. Vamos procurar 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. A qual, não havendo visto, a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, realmente, o qual não havendo visto. Então, as pessoas de 1 Pedro, realmente são pessoas que, após a vinda do Senhor Jesus, a sua morte e a subida nos céus, eles não viram o Senhor Jesus, mas o amam. Nós não vemos ao Senhor Jesus, mas o amamos. Então, mas agora nós cremos no Senhor. Quer dizer que nós estamos o quê? Com alegria, um gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Este mundo que estava cheio de coisas amargas, nós vivíamos pensando que era total tristeza no mundo. Mas da mesma maneira como a árvore, realmente se torna uma felicidade que entra dentro do nosso coração, realmente uma grande felicidade que entra dentro de nós, da mesma maneira com a palavra alegrais com gozo inefável e glorioso, e a salvação das vossas almas. Então, se eu cantasse bem, eu gostaria de cantar, mas a felicidade que transborda dentro do meu coração é porque o Senhor entrou dentro de mim. Quer dizer que a felicidade vem junto quando o Senhor ele entra dentro de nós. Vamos procurar a palavra de Jó, capítulo 33. Jó 33. Versículo 19. Jó 33, versículo 19. Também na sua cama é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão, e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, e os seus ossos que não se viam agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova e a sua vida aos que trazem a morte. Conforme esta palavra, uma pessoa está acamada, passando por dores, aumente insensamente as dores que afetam seus ossos. Vamos pensar que ele está com uma grande dor, um grande sofrimento, como no versículo 20. Realmente sua vida abomina o pão, sua alma, a comida apetecível. Eu quero dizer que a alma, o espírito que está dentro dele, quando está perto da morte, perto do inferno, qual seja o prazer deste mundo, não é um prazer. Eu quero dizer que a sua vida realmente é como a daquele que está indo para a cova, vai se chegando à cova. Então, quando ele está numa perdição eterna e ele percebe isso, compreende verdadeiramente no seu coração, no seu espírito, sobe toda essa preocupação, passa por toda essa tristeza. Da mesma maneira, realmente, quando um homem que foi sentenciado à morte, ele sabe que amanhã ele irá morrer, será que a janta dele vai ser gostosa? Então, da mesma maneira, de modo que a sua vida abomina até o pão. Uma pessoa que sabe que sua vida está indo para a perdição,
Realmente a vida é toda escura, não tem como preencher nada o seu coração. É por isso que uma pessoa que busca o desejo do Espírito, quem é que realmente busca a verdadeira paz diante do Senhor Deus? Versículo 23. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, para que não desça a cova. Já achei resgate. Quando o espírito realmente está perto da perdição, acaba-se a vontade de comer, todos os prazeres, tudo desaparece. Quando você está na verdadeira dor, realmente qual será o prazer? Qual será a verdadeira vontade do homem? O que será que é a verdadeira vontade do homem? Versículo 24. Então terá misericórdia dele. O que é essa misericórdia? Já achei resgate. O Senhor Jesus, ele ter pago na cruz com o seu sangue, quer dizer que o Senhor Jesus, ele morreu por mim, quer dizer que todos os preços dos meus pecados já foram pagos pelo Senhor. Então, quando uma pessoa compreende isso, ela sai da cova e vai para a vida. Ela recebe essa vida diante do Senhor Deus. É por isso que no versículo 30, nós podemos ver: para desviar a sua alma da perdição e iluminar com a luz dos viventes. Para desviar a sua alma da perdição e iluminar com a luz dos viventes. Então, o Senhor realmente ele me libertou da cova e a minha vida verá a luz. Quando eu compreendo esta palavra, quer dizer que as coisas que eram amargas se tornaram doces. Uma pessoa que estava passando pela dor, pela doença do fluxo de sangue, durante 12 anos gastou muito dinheiro para tentar curar-se da sua doença. Ela desperdiçou tudo o que tinha e se tornou pobre. Encontrando-se um doutor pior, um médico pior e piorou seu caso. Mas ao tocar na veste do Senhor Jesus, todo esse fluxo de sangue se tornou seco, quer dizer que resolveu o seu problema da hemorragia. Essa mulher que passou 12 anos sofrendo por conta dessa hemorragia que ela tinha. Mas tocando no Senhor Jesus, quando ela foi liberta dessa doença do fluxo de sangue, como deve ter sido feliz? As coisas amargas, elas se tornarem doces. Somente esse caminho. Quer dizer que a cruz do Senhor Jesus Cristo entrou dentro da minha vida. Como em Provérbios capítulo 31, ele disse para dar a bebida forte para aqueles que estão prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito. Então, uma pessoa que está na dificuldade, na dor, na tristeza, um marido morreu, a esposa morreu, o filho morreu, a mãe morreu, o pai morreu, quer dizer que agora ele não tem mais nenhum consolo dentro do seu coração. Só tem pessoas que eles bebem bebida forte para consolar a si mesmo. Mas tem bebidas mais fortes do que essa, que é o Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Agora, o Espírito Santo primeiramente precisa entrar dentro de você para você se encher dele. Quando o Espírito Santo entra, quer dizer, quando você compreende verdadeiramente a cruz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus que estava pendurado no madeiro, quando eu compreendo sobre esse Senhor Jesus, o Espírito Santo entra dentro de mim. Ao Espírito Santo entrar dentro de mim, neste momento acaba as dores dentro da minha vida. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Então eu precisava cantar essa música. Vocês conhecem muito bem esse cantor, não é? Vamos cantar todos juntos? Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri
e eu agora me alegro em sua luz. Eu acho que o coral cantou certinho, eu não lembro muito bem. Mas de qualquer forma, foi ali pela fé que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Então, este mundo que era como Mara, que era tão amargo, se tornou doce diante do Senhor Deus. Vamos para Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Versículo 26. Capítulo 30, versículo 26. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. O povo de Israel viveu 430 anos no Egito, e no dia que foram libertos por Moisés. Como deve ter sido um dia tão feliz? O povo de Israel, que eles sofreram tanto na Babilônia, mas depois de 70 anos, foram libertos da escravidão. Como deve ser tão feliz? Israel, por ter negado ao Senhor Jesus, eles foram espalhados pelo mundo quase por 2000 anos, sofreram, mas como deve ser um dia feliz por retornar e pedir a independência? Mas algo mais feliz, um dia mais feliz do que esse, é o dia da nossa salvação. Este evangelho agora já chegou em nós. Então, quer dizer que nós, desde o dia que compreendemos esse evangelho do Senhor Deus, realmente desde toda a criação de todas as coisas, nós damos frutos e vamos crescendo no Senhor. Quer dizer que no dia que compreendemos esse evangelho conforme esta palavra, desde o dia que o Senhor, Ele nos curar da chaga da sua ferida, a luz da lua será como a luz do sol, a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias. Então, eles estavam na Babilônia durante 70 anos como escravos, foram libertos e foram para Israel. Então, se nós olharmos há 70 anos atrás, as pessoas que viviam em Israel foram levados como escravos para a Babilônia. Agora eles tornam o idoso dos idosos e chegando para Israel novamente. Ele deve ter visto a luz da lua. Mas, antes de ser levado como escravo para a Babilônia, e após 70 anos olhar para a lua de Israel, como deve ser a lua para ele? Deve ter sido tão resplandecente como a do sol. E olhou o sol de Israel, depois de 70 anos de escravo, tem com muita idade, na terra de Israel, onde ele olha para aquele sol, como deve ser? Aquele sol está 7 vezes mais resplandecente, não é? Então ele estava durante muito tempo adoecido, sem conseguir ver o sol. Mas depois de muito tempo, agora ele pode sair lá para fora para ver o sol. Ele pode olhar para a lua. Quer dizer que a lua é como o sol. E o sol é como a luz de 7 dias. Pensem bem. Como deve ser isso? Realmente uma pessoa que estava presa durante muito tempo, durante 10 anos encarcerado. Ele saindo do cárcere, olhando para a luz da lua, como deve ser? Deve ser tão luminosa como o sol. E o sol realmente tão luminosa como o de 7 dias. Da mesma maneira, realmente estava vivendo no meio do poço do pecado deste mundo. Mas ao ouvir o som da cruz, após receber a salvação, olhando para a lua, como deve ser? Realmente compreender a verdadeira graça, o amor do Senhor Deus, olhando para a lua, ele pode ver a lua sendo como o sol, e o sol mais brilhoso do que tudo. Isso é o certo. Então, antes de recebermos a salvação e após recebermos a salvação, as coisas, elas têm percepções diferentes. E se nós olharmos, então, parece que as pessoas que receberam a salvação envelheceram menos.
Quando eu olho para as pessoas que estudaram comigo na faculdade, eles já estão muito velhos. Parece que já envelheceram mais do que eu. E eu comecei a pensar, por que será que eles parecem tão velhos? Realmente, os idosos, eles agradecem muito. E quando agradecem muito, dizem que tem a endorfina. E quando nós ouvimos a palavra, nós nos emocionamos muito. E dizem que a daendorfina libera mais, umas 1000 vezes mais do que a endorfina. Tô pensando assim, realmente nós sorrimos bastante, agradecemos bastante. Por conta disso, eu acredito que eu envelheço menos, não é mesmo? Eu acho que isso é certo, mas de qualquer forma. Então, por ter ouvido a palavra e ter entrado essa árvore na água, tornou-se doce água. Da mesma maneira, antes da cruz entrar na nossa vida, a nossa vida ela é muito difícil, é sofrida. Tem muitas coisas amargas na vida. Eu também, quando era criança, tinha muitos pensamentos em relação à vida. Eu sabia que se morresse eu iria para a cova. É por isso que jogando bafão com as crianças, eu pensava na morte. Jogando bola, eu pensava, eu vou morrer. Mas eu não sabia o depois disso. Então, meu coração era muito abafado naquele tempo. Antes de entrar no ensino fundamental. Então tem pessoas assim. Bom, olhando agora, realmente, por que eu preciso fazer isso? Eu questionava muito antigamente. Porque o futuro não dava para resolver. Mas então, quando eu recebi a salvação, todo o trabalho que eu faço está relacionado à vida, é por isso que tem um verdadeiro significado. Uma pessoa que não recebeu a salvação, antes ele começava a pensar, por que eu tenho que trabalhar isso? Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu vou morrer. Mas, uma pessoa que não recebeu a salvação, enquanto vive a vida, ele não consegue achar a resposta definitiva. Já leram um livro do Hemingway, do Velho e o Mar? Este velho que aparece no livro do Hemingway, que aparece até nos filmes, ele estava vivendo uma vida muito pobre, e ele pegou o seu barco e foi para o oceano. Com 84 dias, ele não conseguiu pegar nenhum peixe. Quando deu o 84º dia, ele viu um peixe imenso. E ele foi e capturou aquele peixe espada de todas as formas. Era muito pesado e não conseguia colocar sobre o barco, é por isso que ele amarrou na borda do barco. Ele falou, nossa, finalmente eu vou ter paz na minha vida, viver com conforto. Estava voltando muito feliz, mas os tubarões começaram a vir e começou a devorar o peixe dele. Cada momento que ele tentava voltar para a praia, mais o peixe diminuía a sua carne. Quando conseguiu chegar em casa, sobrou só os ossos do peixe. Então depois mostra o velho realmente decepcionado e dormindo. Mas o que quer que você persiga neste mundo, nós podemos dizer que tudo é nada. As coisas deste mundo, qual seja o esforço, a dedicação. Se nós pensarmos, você vai morrer, você vai para a cova, você vai para a perdição. Uma pessoa que não recebeu a salvação, enquanto vive a sua vida, essa pessoa, no fim, é vaidade. No fim, descobre que tudo é nada. A vida é amargura. E quando que isso tem uma resposta decisiva, um significado? Quando você tem uma relação direta com o Senhor Deus, quando o caminho espiritual se abre para a sua vida, quando o meu espírito tem uma relação com a eternidade, tudo pode se tornar um grande agradecimento para a sua vida. Uma pessoa que recebeu a salvação, após receber a salvação, tudo que está dentro do Senhor, tudo está relacionado com o Espírito. Dentro da vivência da igreja também. Realmente não está somente relacionado às coisas da igreja. Realmente dentro da nossa vivência também. Realmente tudo está relacionado à glória do Senhor Deus espiritual. E é por isso que em Josué capítulo 24, o próprio Josué disse, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra servir é a mesma palavra de Gênesis capítulo 5, dizer que vai lavrar. Porque você servir ao Senhor Deus está diretamente ligado com a sua vida cotidiana. Uma pessoa que recebeu a salvação, ele está lavrando muito bem a sua terra, isso também é vida de fé. Uma mulher em sua casa, preparar a comida para a família é vida de fé. Um estudante estudar é a vida de fé. Toda a sua vida,
no dia a dia é servir ao Senhor Deus. Uma pessoa que recebe a salvação está ligado à igreja. A sua vivência, seja individual, familiar, igreja, profissional, toda sua vida está ligado com a vida, está ligado com Deus. Mas é preciso que você realmente receba a salvação para que você possa sentir a satisfação no seu dia a dia. Mara, um lugar amargo, ao entrar a árvore ali, ela se tornou doce. Da mesma maneira. Você precisa receber a salvação para que haja verdadeira felicidade e alegria dentro do seu coração. Vamos trocar Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 2. Pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Na palavra de Romanos capítulo 5, aparece 3 vezes falando sobre a alegria. Nós, pela fé, entramos no meio da graça do Senhor Deus. Pela fé, estamos dentro da graça do Senhor Deus. Uma pessoa que está sobre essa alegria do Senhor, está sob a cruz do Senhor, ele pode observar para a graça do Senhor Deus, para a glória do Senhor Deus, ele compreende essa graça do Senhor Deus, está sobre a graça do Senhor Deus, quer dizer que ele está vivendo uma vida onde está cheio da glória do Senhor Deus, que é o reino dos céus. Quer dizer que é uma pessoa que pode ver a glória do Senhor Deus, ele recebeu essa dignidade. Quer dizer que agora este nosso corpo vai ser transformado em um corpo tão glorioso como o do Senhor para poder entrar no reino eterno, certo? Nós já entramos dentro da graça. Por estarmos dentro da graça e esperamos a glória do Senhor Deus, nos alegramos na glória do Senhor Deus. Agora nós iremos para o reino do Senhor Deus. Nós pensamos sobre esse reino do Senhor Deus que nós iremos passar a eternidade. É por isso que nós estamos felizes. E se nós olharmos agora atualmente, no presente, nós vivíamos em Adão e agora entramos para dentro do Senhor Jesus e nós vivemos a vida de fé dentro do Senhor Jesus e nos alegramos. Versículo 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Agora nós estamos dentro de Deus. Dentro de Deus nós vivemos dentro da reconciliação com Deus e é por isso que nós nos alegramos com isto. Se nós olharmos o versículo 3 novamente. E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência e a experiência a esperança. Então, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por que nós estamos alegres, gloriamos nas tribulações? Porque não é a tribulação sendo uma dor, mas existe algo que a tribulação nos traz. Quer dizer que ela cria o quê? A paciência em nós. Com essa paciência, nós temos a personalidade que é formada através da experiência e nós temos a esperança do reino do Senhor Deus. É por isso que nos alegramos. Nós podemos ver dessa maneira. O Senhor Deus, realmente Ele nos permitiu essa sua tribulação para que possamos ter a paciência. Porque quando nós temos essa paciência, a nossa personalidade é forjada de forma muito melhor. É transformada em um ouro puro. Quer dizer que nós somos pessoas que estamos alegres, nos gloriamos na tribulação. Aparece 3 vezes que gloriamos significa alegrar. Quer dizer que no meio da tribulação estamos alegres, estamos felizes. Nós vivemos no Senhor, é por isso que estamos felizes. Nós somos pessoas que experimentamos a Deus da salvação. Por isso que nós temos a alegria, nós temos a felicidade. Mas então por quê? A cruz, a árvore, como ela foi jogada, a cruz, quando entra dentro do meu coração, dentro da minha vida, por que a vida se torna doce? Por que ela se torna feliz? Porque a cruz é o amor. Deus é amor. Ele entra dentro de nós. Muitas pessoas eles compreendem isso, mas não compreendem a cruz. Eles não conseguem compreender o que significa a cruz. Mas quando compreendemos a cruz, nós percebemos,
Deus é o verdadeiro amor. No mundo não existe nada mais doce do que o amor, certo? A coisa mais doce deste mundo, de qualquer coisa, é o amor. Quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. E é por isso que Cristo, ele manifestou o seu amor, ele confirmou o seu amor em nós. Ele nos deu a certeza de que nos ama, que é através do amor. É por isso que Deus é amor. É por isso que recebemos a salvação de forma exata. O reino de Deus, ele se torna em um mundo de amor que nós compreendemos. Quando nós compreendemos verdadeiramente, cremos que Deus é amor, todas as questionamentos, as desconfianças que tínhamos são resolvidas. Deus é amor. Quando compreendemos essa cruz, Deus, por ser amor, nós podemos ver por que Deus criou o homem. Nós podemos entender o motivo da criação, porque Deus é amor. Deus, ele criou o receptor do seu amor. Esse é o objetivo principal do Senhor Deus. E é por isso que o Senhor Deus, ele nos criou para sermos o quê? O seu marido. Nós somos a noiva do Senhor, o Senhor é o amor. E é por isso que o Senhor Deus, ele nos permitiu a liberdade, nós podemos compreender isso também. Por que o Senhor Deus, ele nos permitiu a liberdade? Realmente o Senhor Deus, ele nos controlar não seria amor. O Senhor Deus, ele permitir o seu amor é porque ele respeita a nossa decisão. Ele nos deu o livre-arbítrio. Nós podemos dizer que nós temos a escolha dentro de nós, já que Deus é amor. Deus, por ser amor, dentro da vida, dentro do tempo, o Senhor Deus, ele veio e interferiu neste mundo, sendo Jesus Cristo que morreu na cruz porque nos ama. Quer dizer que a mãe, ela também é uma personalidade que pode morrer por nós, porque dentro dela tem amor. Por que o Senhor Deus, ele entrou para dentro dessa constante tempo? Porque Deus é amor. Deus entrou nesse tempo. Deus, ele foi crucificado por nós. Deus, ele é amor. Já que isso é algo certeiro, nós podemos saber por que Deus, ele me ajuda, por que Deus me protege. Eu posso compreender isso. Uma pessoa que ama, realmente Deus é amor. Com certeza, ele manifesta. Ele tem essa manifestação por nós. Por quê? Um espírito que ama, ele deseja viver junto. Vamos pensar, um casal, eles se amam. Quanto que eles querem viver juntos? Quanto? Quanto tempo? Algumas pessoas parecem que estão se sentindo meio pesadas de responder, meio difícil, mas se você é um amor que ama, você é um casal, uma família que ama, você quer viver a eternidade. Não é 1000 anos, não é 10 anos, não é 10 mil, 100 mil anos, é a eternidade. Deus é amor. Quando Deus criou o homem, o que o amor deseja é durar para a eternidade. Deus é amor. Existe um mundo eterno. Então é por isso que nós podemos dizer que nós iremos viver para a eternidade. E também, após nós recebemos a salvação, quer dizer que após o povo de Israel ter realizado o êxodo, eles estavam andando 3 dias e não tinha água. Mas de repente acharam a água, eles pararam em um lugar onde havia água. Após recebermos a salvação, dentro da nossa vida de fé também, existem momentos difíceis, existem momentos amargos dentro da nossa vida, momentos de tribulação. Temos dificuldades, temos dores, temos realmente situações que nos prejudicam. Mas quando recebemos a salvação, não é que vai ter paz, a minha vida vai ser próspera, não. Após receber a salvação, nós temos dores e tribulações na nossa vida. Mas então, neste momento, Deus, ele ordena a sua árvore. Quando jogamos esta árvore, a vida muda. Dentro da nossa vida de fé também. Temos muitas dificuldades, muitas tribulações. Não é para nós murmurarmos. Nós precisamos intervir com a cruz dentro da nossa vida, para que aquela dificuldade da situação do ambiente ele se torne algo doce. A cruz não é necessária somente para a nossa salvação. É necessário para a nossa vida de fé continuamente. Mesmo que eu passe por uma dificuldade imensa, fala que eu fui derrubado no meio do pecado. O diabo, ele vai me atacar.
Fala, nossa, você agora já era a sua vida de fé. Como é que você vai viver a vida de fé? Olha só, você pecou um pecado tão grande, como é que você consegue viver a vida de fé? Então, e eu começo a pensar, nossa, eu sou filho de Deus, mas como é que eu pude pecar desse jeito? E nesse momento, o que você precisa fazer? Você jogar a árvore na água. Quando você olha para a cruz, você fala, ah, é verdade. O Senhor Jesus, ele morreu por uma pessoa como eu. Ele agora está me advogando nos céus. Então eu posso me levantar dali. Uma pessoa. Bom, eu acreditava que aquela pessoa era meu melhor amigo, mas ela foi e me traiu. Pode ter uma grande dor na sua vida. Não existe nada mais difícil do que traição. Mas quando nós olhamos para a cruz, a dor pode passar. Por quê? O Senhor Jesus, durante 3 anos e meio, estava andando com seus discípulos. Todas as pessoas abandonaram o Senhor Jesus se tornou só. E ele morreu na cruz por nós. Enquanto eu estava no meio da dor, no meio da dificuldade, eu posso ter o consolo olhando para a cruz. Em qual seja a situação, o Senhor Jesus, ele passou por uma dor muito maior do que a minha. Não é que nós olhamos para a cruz somente para a salvação, mas após a salvação também olhamos para a cruz. Mesmo que tenha uma situação que nós não consigamos entender, quando nós olhamos para a cruz, ele se resolve. Na Holanda, havia um homem chamado Corrie de Boom, eu acredito que algumas pessoas conhecem. Então, vieram os alemães e invadiram a Holanda para pegar os judeus. E essa família do Corrie Boom, ele teve realmente muita pena dos judeus. E ele foi e aceitou os judeus na sua casa. Ele criou até um quarto secreto na casa dele, mas isso foi descoberto. E toda a família dele foi levada para o campo de concentração. E um campo de concentração sendo levado de um lado para o outro. Ali havia muito carrapato. Então, a Cole, que era a irmã mais nova, e a Bessie, que era a irmã mais velha, elas foram levadas para o campo de concentração. E ali havia muito carrapato. E havia muitos prisioneiros, haviam realmente muito carrapato, tentavam dormir, mas o carrapato estava chupando seu sangue, comendo sua pele, então elas passavam muitas dores. E Bessie disse, vamos orar a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por ter permitido essa situação para nós. A Cole, ela disse, como é que você está agradecendo a Deus nessa situação? Mas ela disse, o Senhor Deus disse para nós, agradecemos em todos os momentos. É por isso que estamos agradecendo ao Senhor Deus. Então, mas o mais engraçado é que os prisioneiros, os guardas não entravam ali dentro. Então, elas estavam ouvindo a palavra, lendo a palavra, e os guardas não entravam naquele quarto, porque estava cheio de carrapato. Então, havia tanto carrapato ali dentro, que elas conseguiram viver bem a vida de fé, porque os guardas não interferiam. E havia uma coisa que Cole, ela disse, eu vou tentar ler para vocês. O Senhor Deus, ele não tem o problema. O Senhor Deus, ele tem o seu plano em todo momento. Para o Senhor Deus, o problema não é problema. O Senhor Deus, ele tem um plano para aquele que é salvo. E a irmã mais velha, Bessie, havia dito, então, a cova é muito profunda. Parece que é tão profunda que parece que o amor do Senhor Deus não vai conseguir interferir, mas não existe nenhuma cova onde Deus não consiga interferir. O Senhor Deus não tem o problema. Em qual seja a situação, o Senhor Deus, ele tem o seu plano. Após recebemos a salvação, todas as coisas que acontecem na minha vida, eu acredito que isso é um problema, mas Deus está ali dentro. Deus, ele tem o seu plano. Porque Deus, o onipotente, retém tudo em suas mãos. Quando recebemos a salvação, precisamos da cruz. Após a salvação, nós precisamos da cruz. O Senhor Jesus que está na cruz, nós precisamos observar para esse Senhor, porque Ele se torna o centro das nossas vidas. Então vamos pensar em um outro ponto de vista agora. A Bíblia. Antes de recebermos a salvação, o que era a Bíblia para nós? Era um livro que eu trazia para ler quando eu estava realmente com insônia.
A Bíblia é muito chata, entediante, não tem nada de divertido na Bíblia. Você lê a Bíblia e você começa a ter medo, você tem dor, você fala, meu Deus, o que é isso? Porque o Senhor Jesus falou muito sobre o inferno. A Bíblia quantas vezes fala de forma severa sobre o inferno? Então, antes de você encontrar a cruz, a Bíblia é um livro de medo, é um livro de amargura, de terror. Mas, um dia, quando nós compreendemos e encontramos o Senhor Jesus que foi crucificado ao madeiro, como que a Bíblia se muda? A Bíblia se torna um livro de romance. Neste momento, quando nós aprendemos a Bíblia, como a Bíblia se torna tão doce? Um livro que era tão amargo se tornar uma Bíblia doce, o único caminho é a cruz. Vamos procurar Salmo 119. Salmo 119, versículo 103. Salmo 103. Então, 119, 103, vamos ler todos juntos. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Eu recebi a salvação por volta das 4 horas do dia 25 de setembro de 1983. Eu cheguei no domingo na igreja e ouvi a palavra. E o pastor Lee estava pregando a palavra. E a forma dele de falar é muito rápida. Agora está um pouco mais lento, mas antes ele falava muito rápido. E eu era universitário. E eu estava ouvindo a palavra do pastor e eu não estava conseguindo entender nada. Não tinha graça nenhuma. E eu comecei a falar, nossa, pra que ele prega de forma tão longa? Eu estava pensando comigo mesmo. Mas quando eu estava na consulta com o pastor às 4 horas da tarde, eu recebi a salvação. E depois de receber a salvação, quando eu ouvi a palavra da Bíblia, começou a entrar tudo dentro do meu ouvido. A palavra que parecia tão longa, ela parecia tão curta. E a Bíblia entrava dentro do meu ouvido. E eu conseguia compreender, isso era muito magnífico. A Bíblia era um livro tão incrível, tão misterioso. Em um único momento. A palavra de João, capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu ouvindo essa palavra nasci de novo. Então, quando o pecado ele foi derrubado dentro de mim, realmente o livro se tornou um livro de amor para mim. Uma carta de amor. E é por isso que esta cruz, como ela é importante nas nossas vidas. Realmente a Bíblia, de um livro amargo, se tornou um livro doce. Ele se transformar, ele realmente entrar dentro do nosso coração, isso se transforma. Se nós olharmos para Martim Lutero, ele queria estudar direito em Mansfield, enquanto ele estava voltando da escola. Quando ele chegou perto da escola, ele viu um raio cair. E ele quase morreu ali. E naquele tempo, ele decidiu entrar para o clero. E ele entrou dentro, realmente, do clero. E ele se esforçou demais para tentar, realmente, acabar com esses pecados. Mas tinha um versículo que dava muita dificuldade para o coração dele, estresse, que era a justiça de Deus. Todo versículo que ele lia que aparecia justiça de Deus, ele tinha medo. Deus era um senhor de temor, um senhor que causava medo. Ele sempre temia a Deus. Mas, para realmente ele acabar com seus pecados, ele fazia as orações, ele pedia o perdão dos pecados, fazia muito esforço, mas ele via que não dava. Mas enquanto ele estudava a Bíblia, ele viu que no Evangelho se manifesta a justiça de Deus, e quer dizer que pela fé o homem viverá. O justo viverá pela fé. Quer dizer que a justiça do Senhor Deus se manifesta pela fé. Então, a justiça do Senhor Deus, ele sempre pensou com temor, mas essa justiça de Deus também, quando é levada para a balança do destino, existe o trabalho que o Senhor Deus fez pelos homens. No Evangelho se manifesta a justiça de Deus. No Evangelho
Existe o trabalho do Senhor Deus, existe um trabalho que um homem não pode fazer. Quer dizer que Deus ele fez de forma completa, perfeita. Isto é justiça de Deus. Quer dizer que isso que o homem ele precisa aceitar. Quer dizer que no momento que ele aceita essas coisas, realmente a porta do céu se abre. Então, a justiça de Deus se manifesta no Evangelho. O Evangelho do Senhor Deus foi completo por parte de Deus. E quando nós compreendemos isso, o Evangelho chega dentro do coração. Quer dizer que naquele exato momento, a Bíblia se tornou um livro doce. Uma pessoa que não conseguiu compreender o Evangelho. A Bíblia é um livro que não tem graça. É um livro que dá medo. Quanto mais ele vai aprender na Bíblia, a Bíblia parece que é um livro para dar medo, de terror. Mas quando você compreende o Evangelho, a Bíblia se torna um livro doce. Quando você compreende a Bíblia, quando você vê a Bíblia, você vê que está relacionada à vida, relacionada a toda a criação. Quer dizer que todos os problemas da sua vida, quando você relaciona a Bíblia, tudo se resolve. Todos os problemas do homem se resolvem com a Bíblia. Tudo na vida cotidiana, tudo se resolve na Bíblia. É como se fosse uma roda encaixada. É como se fosse uma roda d'água. Quando você olha para a Bíblia, você consegue ver tudo. E é por isso, uma pessoa que compreende a Bíblia é uma pessoa que ama a palavra do Senhor Deus. Vamos ver Salmos 119, 97. Oh, quanto amo a tua lei. É a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Se olharmos essa palavra, quer dizer que quando recebemos a salvação, isso é correto. A Bíblia é a resposta. É por isso que qualquer pessoa que depende da Bíblia não tem como ser vencida. Pensem bem. Vamos pensar que tem uma pessoa com 6.000 anos de idade. Vamos ver, uma pessoa que lembra de todas as coisas realmente. Ele nunca esquece de nada. Vamos ver, se você tem memória fotográfica, se você der um livro para essa pessoa, o que vai acontecer? Ele vai decorar tudo. Ele vai conseguir ler tudo, não é? Então quer dizer que nós podemos ver que ele existe. O Senhor Deus, da eternidade à eternidade, que sabe todas as coisas. Ele deu um livro para a vida. E dentro dessa Bíblia, esse livro que o Senhor Deus permitiu, a palavra de Deus que Ele mesmo permitiu, se for verdadeira, você precisa depositar tudo para tentar compreender, para tentar ler. Você precisa depositar sua vida por completo para compreendê-la. Porque isso é um tesouro dentre tesouros. Quando você deposita o seu tempo para a Bíblia, quando a Bíblia você compreende dentro do seu coração, a coisa mais surpreendente é que os obstáculos da vida não se tornam obstáculos. Vamos procurar Salmo 119, 165. Vamos ler todos juntos. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Muita paz tem os que amam a tua lei. Não são aqueles que perdem, mas aqueles que amam têm a paz, a grande paz. Não há tropeço para eles. Por que não existe tropeço quando você ama a lei do Senhor Deus? Existem os tropeços, mas o tropeço não se torna tropeço, não se torna obstáculo. Uma pessoa que aprende na palavra, ele sabe que tudo vai acontecer conforme a palavra. É por isso que ele tem a força de viver em paz dentro do Senhor Deus. Mas o problema é que nos nossos dias tem muita coisa para ver, é por isso que as pessoas não veem a Bíblia. Todos dizem, é a palavra de Deus, mas não depositam a sua vida ali, não depositam o seu tempo ali. É por isso que a vida de fé é torta e poderia viver de forma ousada pelo Evangelho, de forma corajosa, mas já que não depositam tempo na Bíblia, a vida é torta, é confusa, perdida.
Mas no momento que a cruz entra dentro da sua vida, a Bíblia se torna diferente. Antes da Bíblia entrar dentro do seu coração, você está num estado de não ter recebido a salvação. Viver na igreja, tudo é difícil. Você acha que é tudo chato. Tudo é complexo. Porque você está num estado de não ter recebido a salvação. Você está dentro de um rebanho de salvos. Você está dentro da comunhão. Isso se torna doce ou amargo? É muito amargo. É muito difícil viver no meio de santos. Porque falam para você fazer isso e você não consegue. Tudo tem o quê? Um limite para ele. E eles falam, por que essa igreja pregam de forma tão longa? Por que tem culto de família, culto de jovens, culto de não sei o quê, culto de quarta-feira? Por que eles vêm, se reúnem, ficam falando palavra da Bíblia? Nem parece tão importante, as pessoas ficam tão alegres porque disse que uma pessoa recebeu a salvação. Por que eles dão tanto foco à salvação? Mas no momento que você recebe a salvação, a igreja se torna alegria. É muito diferente. Quando você está em comunhão com uma pessoa que não recebeu a salvação, é amargo. Quando você tem comunhão com uma pessoa que recebeu a salvação, é muito doce. É muito doce. Você compreende a palavra, você está reunido com irmãos e irmãs que realmente receberam a salvação. Tem a doçura dentro da comunhão. Quer dizer que a cruz precisa entrar ali dentro. E vamos procurar 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 1. Eu irei ler. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse: Ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. E se nós olharmos aqui também, Eliseu, então ele havia muitos servos, então eles queriam construir uma casa maior. E havia muitas casas boas perto do Jordão, e eles foram cortar madeira. Então eles estavam cortando a madeira com a lenha com os seus machados, mas o machado se soltou e caiu na água. E eles disseram: Senhor, realmente o que faremos? Esse machado era emprestado. Então o machado naquela época era muito caro, e era necessário ter. E ele perguntou: Onde que caiu? Falaram: Ali. Então Eliseu, ele pegou uma madeira que foi cortada e jogando na água o machado, ele flutuou. E depois pegaram aquele machado e depois cortaram a árvore de novo e construíram uma construção ali. Se nós olharmos aqui também, isso se torna um grande ensinamento para nós. Então, Elias, ele fez uma grande obra diante do Senhor Deus. E vivo, ele foi transladado pelo Senhor Deus. E depois Eliseu apareceu. Então, Elias, ele é a imagem do Senhor Jesus. Elias, ele vivo, foi arrebatado pelo Senhor. Da mesma maneira quer dizer que o Senhor Jesus ressuscitou e foi arrebatado. Subiu aos céus, não é? Então quer dizer que Elias ter sido arrebatado e o Eliseu ter se manifestado. Quer dizer que quando o Senhor Jesus ele subiu para os céus, o Espírito Santo veio para a terra. Eliseu, agora ele é a sombra do Espírito Santo na Bíblia. Eliseu, para todos aqueles seus servos, ele como constrói uma casa, da mesma maneira, o Espírito Santo está construindo a igreja que não é visível aos nossos olhos. Então, naquele tempo, usavam madeira para construir as construções, mas o Espírito Santo agora, ele salva uma pessoa por pessoa para construir a igreja santa. Então, um trabalho muito importante para cortar madeira é o machado.
Eles estavam cortando a madeira e o machado voou e saiu do cajado e caiu na água. Então não tem mais como cortar a madeira. Então quando ele pegou um pedaço de madeira e jogando ali, o machado flutuou. E assim agora ele pôde cortar a árvore novamente. Quando nós olhamos isso, nós podemos receber um grande ensinamento. Então você estava cortando muito bem a madeira, mas em um momento chegou uma hora que não tinha mais como cortar a madeira. Não tem mais como construir. Então, em um momento, o homem vivia com grande força, com grande poder. Então, realmente, uma pessoa individual perde força, a igreja também pode perder a sua força. Porque sair o machado ali, porque o machado significa força e talento e poder. Então, após a salvação, tinha uma pessoa que vivia fortemente pelo evangelho, com grande poder, se esforçando, vivia bem pregando o evangelho dentro da igreja, mas chega um momento que ele individualmente perde a ligação com a igreja. O evangelho já não é mais pregado dentro da igreja. Qual será o motivo disso? Qual será? Somente está com o cajado, mas o machado sumiu. O machado caiu na água. Da mesma maneira, o poder, o talento que perde, pode sumir. Mas quando jogou o pedaço de madeira ali, o machado ele flutuou. Na nossa vida de fé é a mesma coisa. Uma pessoa, ele estava vivendo fortemente pelo evangelho, mas chegando um momento, ele se torna uma vida sem força, uma vida sem poder. E o motivo central para isto é o quê? Qual será o motivo principal para isto? Então, realmente, como o machado ele cai na água, um cristão, quando ele se torna carnal, realmente ele se torna sem poder, não é? Então, realmente, quando jogou a madeira na água, o machado flutuou. Da mesma maneira na nossa vida, quando nós nos seguramos na cruz novamente, realmente quando a cruz se torna o centro da nossa vida, a vida de fé pode ser vivificada, pode ganhar forças novamente. É por isso que quando você sustém no evangelho, na cruz, você pode retornar. Não é pela moral que você consegue restaurar uma coisa dessas. Então, havia um homem chamado Thomas Chalmers, que ele era um estudioso da Bíblia. Ele fazia muitas pregações sobre a moral, sobre moralidade. Já que ele via o que os cristãos, as pessoas que frequentavam essa igreja realmente não viviam bem a vida, ele começou a ensinar sobre a moral, a moralidade, mas ninguém mudava de vida. Ele falou, nossa, por que as pessoas não mudam? E depois ele viu que no ministério dele, no pastorado dele, tinha um problema, e ele mudou. Dentro da vida dele não havia cruz. E é por isso que naquele momento em diante, ele começou a pregar o evangelho, a cruz para os seus irmãos e irmãs. Então os membros da igreja começaram a mudar, porque teve a cruz, teve a Bíblia, o evangelho. E depois este homem, ele escreveu um livro. O que é que muda o homem? O que muda o homem? O homem, ele é corrupto por Adão. É por isso que tem um coração de amar o mundo. Não tem caminho para você expulsar isso. Mas mais do que isso, se não permitir um amor maior do que este, isso não é expulso. O que é o maior amor? O maior amor entra através da cruz. O novo amor, quando ele entra, o antigo amor, ele é expulso. Uma criança pequena, realmente, ele foi castigado pelos pais, ele começou a orar para os pais, falando, Senhor Deus, minha mãe brigou comigo dessa vez também. Então, Senhor Deus, por favor, me ajude, me mude para que minha mãe não brigue mais comigo. Ele estava orando. Mas ele disse, Senhor Deus, mas não me mude muito, tá? Só me mude no tanto para eu não apanhar mais da minha mãe. As crianças também não gostam de mudar. Não gostam. Não gostam de mudar a origem por completo. Quando o amor da cruz entra dentro dele, a vida da pessoa muda. Após recebermos a salvação, quando nós entramos na cruz, nós temos força.
Uma pessoa que tem a salvação, por que ele consegue viver bem a vida de fé? Porque dentro dele o evangelho continuamente é falado. A mensagem principal é entrelaçada pelo evangelho. Quer dizer que a igreja está viva, o evangelho é pregado. A igreja tem força, não é mesmo? Se a igreja não estiver centrada no evangelho, cada pessoa é confusa, ela se entorta, tudo é entortado. Uma pessoa individual. Por que ele se afasta da vida de fé? Por que ele não tem poder? Porque ele está longe da cruz. É por isso que a vida de fé se entorta. Vamos trocar 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Versículo 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os do homem, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Ele fala a palavra da cruz. A palavra quer dizer que a mensagem da cruz. Existe algo que a palavra está nos dizendo. A palavra da cruz nos diz: deixem as obras de lado, porque não tem como ir para o céu. Então, porque se for pelas obras que você vai para o céu, como é que eu fui crucificado? Para que eu fui crucificado? A Bíblia nos diz através da mensagem da cruz. A mensagem da cruz está dizendo: eu te amo. A mensagem da cruz está dizendo: eu já paguei todos os seus pecados. A cruz é a sabedoria de Deus, é o amor de Deus. Todos os problemas originais da vida é o pecado. Mas o que pode acabar com o pecado? Tirando o sangue precioso do Senhor Jesus, não existe outro caminho para acabar com meus pecados. A cruz está dizendo que já pagou todos os meus pecados. O que é que pode acabar com os pecados do homem? O sangue precioso da cruz tem o poder de cessar o pecado. O Senhor não está dizendo: não peque, senão você vai para o inferno, aí você vai parar de pecar. O valor do pecado já foi pagado na cruz pelo Senhor, e quanto mais você compreende sobre esse feito do Senhor, tem o pecado nele, mas ele tem a força de se levantar contra o pecado, certo? Então, o Senhor Jesus, ele passou um grande sofrimento por mim por conta dos meus pecados. Então, se eu sou derrubado, eu tenho a força de me levantar. Na vida que nós temos, existem muitas perseguições, dificuldades, mas quando olhamos para a cruz, nós podemos ver que o Senhor Jesus passou um sofrimento maior do que o meu. E nós sabemos que o Senhor, ele nos ama, é por isso que nós podemos nos levantar desta dor. A cruz tem um imenso poder. Tem um poder inimaginável. E a cruz tem o poder de trocar o homem. Então, quando você ouve a palavra, você é transformado, faz com que você possa praticar a palavra. E o evangelho da cruz é amor. E é por isso que pode ter o coração de amar ao Senhor Deus. De amar a igreja, amar os irmãos e irmãs, amar o próximo. Cada momento mais você tem esse coração. A cruz tem o poder de amarrar as pessoas em um único lugar com um único poder. Porque quando uma pessoa olha para a cruz, nós podemos ver que a cruz permite a esperança do homem. Que a cruz é a esperança.
A cruz faz com que cesse os esforços do homem. E no momento que você compreende a cruz, não tem mais o que falar. No momento que você compreende o evangelho, você percebe, o único que eu tenho para amar é o Senhor Jesus. A única coisa que eu tenho para a minha vida toda é o Senhor Jesus. Se olharmos aqui no 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, nós não temos pecado. O Senhor, Ele se tornou a sabedoria para mim, que não tinha sabedoria. O Senhor se tornou justiça para mim, que não tinha justiça. Eu, que não sou santo, me tornei santo pelo Senhor. Eu fui remido pelo Senhor. É por isso que o Senhor Jesus, Ele se tornou todas as coisas para mim. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, o que nós iremos nos gloriar diante do Senhor? Nós iremos nos gloriar a Cristo, o Senhor. A cruz faz com que o homem seja humilde. Então, o homem era muito arrogante, mas ao compreender a Bíblia, ele se torna manso, humilde como a ovelha. Então, a cruz faz o homem feliz. Quem é arrogante não tem a felicidade no coração. Quando você compreende a cruz, o Senhor Deus, Ele permite essa pessoa para que se torne humilde. Ao receber a salvação, a mensagem da cruz transforma a pessoa em uma pessoa feliz. Eu vou ler um texto para vocês. Havia um homem chamado Abdul-Laman. Ele era um imperador dos sarracenos. Então, durante 50 anos, ele governou com grande poder neste mundo. Ele viveu de 891 a 962. Ele tinha uma grande infantaria, marinha, tinha todo o seu poder na mão. Mas dentro do seu império, ele pegou as mulheres mais bonitas para serem as suas esposas, e ele tinha 6.321 esposas. E ele teve 618 filhos. Eu acredito que esse homem era um homem realmente muito intelectual para a época, e ele conseguiu ter muitas coisas. E falou no testamento dele, ele disse, durante os meus 49 anos de vida, enquanto eu usufruía de toda a riqueza, se eu for escolher os dias felizes da minha vida, infelizmente só tenho 14 dias felizes da minha vida toda. Nós que recebemos a salvação, temos 14 dias felizes, ou depois que recebemos a salvação, nós sempre estamos felizes? Então você precisa receber a salvação para você sentir a verdadeira felicidade. E a cruz é poder, como na palavra diz, porque a cruz tem o poder de transformar em um homem em um ser corajoso. Martim Lutero, após compreender a salvação, ele escreveu seus livros, e a Igreja Católica colocou pressão sobre ele. E Carlos V, quando ele se tornou rei, na frente do seu auditório, chamou a Lutero e disse, cancele tudo que você disse. E todas as pessoas juradas estavam observando. Ele disse, me dê um dia. E durante um dia, Martim Lutero começou a orar diante do Senhor Deus. E no próximo dia, ele foi novamente para o auditório do rei, do imperador. E ele disse, eu, refletindo na Bíblia, se algo que eu tenho escrito não estiver errado, eu não posso cancelar nas minhas palavras. Então, realmente não é adequado fazer algo que me pese a consciência diante do Senhor Deus. Mas, Senhor Deus, eu não posso mudar. Senhor Deus, por favor, me ajude. E o imperador, vendo isso, se assustou. E Martim Lutero, ele se tornou o homem mais famoso da época. Ele se transformou em um homem muito corajoso. Ele podia morrer queimado, sentenciado à morte. Mas por que ele se tornou tão corajoso? Porque ele compreendeu o Evangelho.
O revolucionista cristão da Escócia, John Knox, ele era temido pela rainha de sangue Maria. E na lápide dele estava escrito, até hoje está escrito, aqui jaz um homem que não temia homem algum enquanto vivo. Quando você compreende o evangelho, você se torna uma pessoa corajosa. E no meio da dificuldade você pode ser ousado. Vou ler um texto para vocês. Em 1871, no grande incêndio de Chicago, Horatio Spafford era um advogado. Ele perdeu muito dos seus bens e seu filho morreu nesse incêndio também. E a igreja de J.R. Moody, em Chicago, também pegou fogo. Spafford, ele era uma pessoa muito amiga de J.R. Moody. E depois do incêndio, depois de 2 anos, ele decidiu ir viajar com a sua família. E ele viu que J.R. Moody estava na Europa pregando o evangelho. E ele resolveu viajar junto com ele pelo mundo para evangelizar. Então, ele teve um grande problema em seus negócios, então ele pediu para que sua esposa e sua filha fossem primeiro, e depois ele iria no próximo navio. Primeiro, as 4 filhas e a sua esposa foram primeiro, mas esse navio que partiu para a Inglaterra colidiu com um navio inglês e todas as pessoas morreram. Dizem que 47 pessoas sobreviveram. 226 pessoas morreram e 47 sobreviveram. E dos 226, as 4 filhas estavam inclusas. E a esposa dele chegou na Inglaterra, mandou a notícia para ele. Spafford, ouvindo a notícia de que sua esposa sobrevivera sozinha, ele pegou o próximo navio para ir consolar a sua esposa. E quando chegou no local do acidente onde suas filhas haviam morrido, ele escreveu e compôs a música Tô Feliz, do cantor cristão 398. E ele fez esta música. E em inglês, na letra ele fala, por que meu espírito está em paz? Porque o Senhor ele já pagou todos os meus pecados, é por isso que eu tenho paz. O seu filho morreu no incêndio. As 4 filhas morreram no acidente do naufrágio. Mas ele tem a esperança de encontrá-los nos céus. Agora ele está na tristeza, mas existe paz no coração. Existe a dor e a tristeza, mas uma pessoa que compreendeu o evangelho tem a força de vencer essas dificuldades. A cruz transforma o homem em um ser corajoso para vencer as dificuldades. É o poder da cruz. A cruz faz com que o homem possa se tornar altruísta, um homem que vá para o exterior para pregar o evangelho. Se nós olharmos na história, quantas pessoas morreram pelo evangelho? Na nossa igreja também, quantos missionários foram para o exterior para pregar o evangelho? Por que saem da sua cidade natal, do seu país, e vão para um lugar difícil, para um lugar hostil, para pregar o evangelho? Porque isto é a cruz. Este é o evangelho da cruz, o poder da cruz. A cruz tem um poder especial. Eu havia ido para a missão do Bangladesh. Indo para Bangladesh, eu me assustei. Então, para a língua bengali. Então, quando eu estava pregando em coreano, o irmão estava traduzindo em bengali. Depois que nós verificamos, vimos que a tradução estava muito boa da Bíblia. Eu fiquei pensando, quem é que traduziu isso? Eu fiquei muito curioso. Eu perguntei quem havia traduzido a Bíblia. E o mais surpreendente é que o William Carey, ele foi para a Índia e uma das coisas que ele traduziu foi para a língua bengali. E eles estavam usando essa língua, com essa Bíblia traduzida. Então, William Carey foi para a Inglaterra. Chegando naquele local, ele habitou junto daquelas pessoas. E ele traduziu a Bíblia em mais de 400 idiomas diferentes, mas ele completou por volta de 6 Bíblias, e uma delas era a bengali. Olhando isso, eu fiquei
assustado, surpreso, maravilhado, dizendo: Nossa, ele foi para um lugar tão hostil, tão perigoso, tão longe da sua casa para poder traduzir a Bíblia para pregar o Evangelho. E até hoje as pessoas utilizam. Eu fiquei muito emocionado. Então tem pessoas que vão para longe. Se nós olharmos para John Wesley também, ele foi para o mundo todo dizendo: o mundo é o lugar onde eu prego o Evangelho. Por que ele vai pelo mundo todo para pregar o Evangelho? Por conta dessa mensagem da cruz. E vocês já devem ter ouvido falar sobre o missionário James Chalmers, da Escócia. Enquanto ele pregava o Evangelho, vocês já devem ter ouvido sobre a história dele. Ele, na Inglaterra, havia decidido ir pregar para os canibais. Enquanto ele evangelizava para os canibais, na Nova Guiné, ficou durante vários anos pregando para os canibais e muitas pessoas se arrependeram. Mas ele ouviu falar que havia os canibais mais brutais da região e ele foi para pregar o evangelho para eles. Vocês sabem o que aconteceu, não é? Eles pegaram e o devoraram em 1901. Então, se nós olharmos isso, realmente tem muitas pessoas que morreram realmente pelo evangelho. Dizem que dão em torno de 60 milhões de pessoas que morreram pelo evangelho. Por que quantas pessoas assim morreram, escolheram o caminho da morte pelo evangelho? O que os levou para morrerem pelo evangelho? Esse é o poder da cruz. Se nós formos para Roma, nós temos as tumbas, as catacumbas, e lá tem muitas pessoas mortas ali. Era um local onde as pessoas não tinham acesso à luz do sol. Estavam na escuridão, no meio dos túmulos, no meio das cavernas. E lá existem muitos desenhos, e eles desenharam muito, realmente, a cruz. Desenharam a âncora da esperança, mas eles viviam em esperança ali dentro. Porque tinham a cruz. Mesmo vivendo no meio dos túmulos, no meio das catacumbas, das cavernas, a cruz dava esperança a eles. A cruz é a força. Faz com que você possa morrer pelo evangelho. Você vai para longe, vai com um coração altruísta. Esse é o poder da cruz. Se nós olharmos para Eliseu, que jogou a árvore dentro da água, o que saiu ali? Subiu o machado. Quer dizer que subiu o poder. Cada indivíduo, quando olha para a cruz, dali ele pode obter a verdadeira força. Se olhar para a cruz, dá para ver que o Senhor Jesus morreu por mim. Dá para ver que o local da cruz era o lugar onde eu fui julgado. Quer dizer que o mundo foi julgado. A minha vida encerrou ali. Mas por que a vida é difícil? Porque você não quer carregar a cruz. Quando sua vida de fé, para se tornar fácil, você precisa carregar a sua cruz, seguir o Senhor Jesus. Então a vida se torna fácil. O Senhor Jesus morreu por mim. E é por isso que eu segui o Senhor Jesus também. Quer dizer que essa pessoa pode viver com força diante do Senhor. Por que será que nós perdemos a força? Por que nós nos tornamos fracos? Porque não carregamos a cruz. Vamos procurar Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então não é uma hora, uma vez. É todos os dias. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então você precisa se sacrificar. Você precisa estar decidido em se esforçar pelo Evangelho, para que assim a vida se torne mais fácil. Uma pessoa que carrega a cruz, nós podemos dizer que tem a força do Senhor Deus que se manifesta ali. Quando a cruz se torna o centro na igreja, a igreja tem forças. Se nós olharmos para Gálatas, eles receberam
realmente a verdadeira salvação do Senhor Deus, e eles estão pregando sobre essa cruz do Senhor. E Efésios está falando sobre essa comunhão dentro dessa igreja. E Filipenses está falando sobre a comunhão dos salvos, compreender o Evangelho. E Colossenses está falando sobre as pessoas que vão compreender mais sobre Cristo dentro deles, dentro dessa igreja dos salvos. É por isso que nós podemos ver que tudo roda em torno do Evangelho. Cada indivíduo é pelo Evangelho. A igreja também é pelo Evangelho. Tudo em torno da cruz. É por isso que no momento que você segura na cruz, você tem forças. Então você não pode se distanciar da cruz. Você precisa se aproximar da cruz. Vamos procurar Juízes capítulo 3. Juízes capítulo 3, versículo 31. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma arquilha de bois, e também ele libertou a Israel. Aqui ele está falando, depois dele foi Sangar, que é filho de Anate. Ele foi com uma arquilhada de boi que prende ao boi. Ele matou 600 homens de Deus. É somente um pedaço de madeira, essa arquilha. Ele não usou uma espada para matar filisteus. Ele usou essa arquilhada de boi para matar 600. Isso se torna um ensinamento para nós. Então, existem os inimigos dos filisteus. Ele venceu com um pedaço de madeira. Para nós também existem muitos inimigos. Como é que nós iremos vencer contra os nossos inimigos? O verdadeiro inimigo que é medonho está dentro de mim. Existe essa vontade da carne que sobe dentro de mim. Como é que eu posso vencer essa carne? Com a arquilhada de boi, como ele venceu seus inimigos, nós precisamos depender da cruz para vencermos o nosso inimigo. Eu morro todo dia. Vem toda a tentação, a vontade da carne dentro de mim. Como é que eu posso vencer essas tentações? Eu preciso me sustentar na cruz para vencer. Vamos procurar Êxodo capítulo 7. Êxodo capítulo 7. Êxodo capítulo 7. Versículo 9. Quando o faraó vos falar, dizei, fazei vós um milagre. Dirás a Arão, toma a tua vara e lança-a diante de faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara e tornou-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. A vara de Arão se tornou em uma serpente. E os feiticeiros do faraó também fizeram com que as varas tornassem serpentes. Então, mas se nós olharmos aqui, então parece que a serpente deles parecia uma vara porque eles usavam serpentes em coma ou imobilizadas, depois soltavam, mas é por isso que a serpente de Moisés foi e engoliu, tragou as serpentes deles. A serpente representa o quê? O diabo. Como é que nós podemos vencer ao diabo? O diabo é muito astuto. Astuto tem muitas ciladas, armadilhas, mas como o cajado foi e tragou essa serpente. A cruz tem um poder tão misterioso. É que o sangue derramado pelo Senhor Jesus é o que o diabo mais teme. É por isso que em Apocalipse capítulo 12, realmente, como é que nós podemos vencer contra o diabo? O sangue do Cordeiro e através da palavra que o testifica, que dá o seu testemunho. Então eles venceram o diabo dessa maneira. O que o diabo ele odeia? Por que você continua falando do sangue do Senhor Jesus?
O sangue do Senhor Jesus, ele acaba com todos os pecados, ele expia todos os pecados. E o diabo fala, para de falar isso, para de falar isso. Por que vocês não param de falar sobre o sangue? O sangue do Senhor Jesus, falar sobre a cruz. O diabo odeia quando você fala sobre isso. Como é que nós podemos vencer contra o diabo? Como nós podemos ver aqui. Realmente, assim como a vara tragou aquelas serpentes, o diabo não consegue fazer nada. Quando o diabo ele trabalha também, o Senhor Jesus realmente está ali na cruz. E quando nós dependemos ali, nós também fomos sepultados com o Senhor Jesus. Nós dependemos da cruz para vencermos o diabo. Vamos procurar mais uma palavra. Vamos procurar Números capítulo 17. Números capítulo 17. Capítulo 17, versículo 8. Versículo 8 e 9. Sucedeu, pois, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Adão, pela casa de Levi, florescia, que produzia flores e brotava renovos, e dera amêndoas. Então Moisés tirou todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel. E eles o viram, e tomaram cada um a sua vara. Se nós olharmos aqui as 12 tribos, então são 12 varas que representam as 12 tribos, mas somente a vara de Arão florescia, e uma vara seca começou a dar flores, começou a dar folhas, começou a dar amêndoas ali. Uma vara morta teve vida, começou a dar flores, começou a dar frutos. O que isso significa? Amêndoas é aquelas flores que mais rápido florescem, quer dizer, que representa a ressurreição do Senhor Jesus. É por isso que daquela árvore que é morta, começou a dar folhas, flores e frutos. O que isso significa? Quer dizer que aquela vara era uma vara morta, foi vivificada. Representa a ressurreição do Senhor Jesus. Nós, enquanto vivemos a nossa vida, o que é que nós precisamos ver? Nós precisamos olhar o Senhor Jesus que foi crucificado na cruz. Nós precisamos ver o Senhor Jesus que foi crucificado, ressuscitou e está junto conosco. É porque em Isaías capítulo 40 ele disse, veja, veja, veja. O Senhor Jesus, ele morreu e ressuscitou, e ele está no meio de nós, ele está dentro desse rebanho junto conosco. O Senhor que está nos abraçando é o Senhor que nós precisamos ver. Agora, o Senhor que está para retornar, nós devemos ver. Nós precisamos ver ao Senhor que também está junto conosco. Quando é que nós obtemos força? Como é que nós podemos ser consolados? Olhe para cima, para cima. Olhem para cima. O Senhor está vivo. O Senhor Jesus que morreu na cruz. O Senhor Jesus que ressuscitou. Esse Senhor retornará. É por isso que o Senhor, ele ressuscitou e está junto conosco. Ele retornará. É por isso que aqueles que esperam ao Senhor, eles obterão uma nova força. Assim como a águia batendo suas asas subirá. Dentre as águias, existe uma águia chamada Looper. Ela sobe até 10.000 metros de altura. Quer dizer, como a águia que vai bater asas vai subindo, quer dizer que ele sobe 10.000 metros. Então, uma pessoa que recebeu a salvação realmente pode ter coragem e subir aos ares junto do Senhor. Então, realmente, qual é o tema que nós precisamos pregar até que o Senhor venha? Cristo que foi crucificado. Uma coisa que nós temos para nos gloriarmos é Jesus Cristo. Sendo centrado em nossas vidas, a nossa vida precisa rodar em torno disso. Mas, em meus ouvidos, não existe nada para se gloriar à cruz do Senhor. É por isso que, como nós aprendemos hoje através da palavra, nós aprendemos sobre a vara que está ligada ao Senhor Jesus.
Então, ô Senhor Jesus, nós precisamos agradecer ao Senhor e pensarmos para vivermos nele. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós sabemos que o Senhor Deus tem nos amado e permitiu a sua graça para nos salvar e nos permitiu para que nós pudéssemos viver no meio da sua esperança. Sempre quando nós pensamos na sua cruz, nós sabemos que o Senhor passou por um imenso sofrimento e fez com que todos os nossos pecados pudessem ser pagos através do seu sangue. O Senhor não simplesmente morreu por nós, mas ressuscitou e está junto conosco e está nos ajudando. Nós agradecemos por toda a sua graça, Senhor. Que o Senhor Deus permita a sua graça para que nós possamos viver diante do seu Evangelho. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos evangelizar, testificar o seu Evangelho. Para que nós possamos estar diante do Senhor no seu retorno. Senhor, todo o retiro que está em andamento, que o Senhor possa estar junto conosco, que possa nos ajudar. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Redentor. Amém.